Olá! E aí, como é que foi a sua semana? Como é que foi a sua leitura bíblica dessa semana? Foi boa? Eu espero que sim. Nós estamos agora falando sobre os evangelhos. Estamos no Evangelho de Mateus, entramos então no Novo Testamento e eu estou muito animado com isso. E para o nosso bate-papo de hoje sobre o Evangelho de Mateus aqui, olha, o capítulo 7 até o capítulo 26, com tanta coisa legal, está a Jenny comigo. E aí, Jenny, como é que você está? Oi, Juliana, tudo bem? Oi, gente. Ansiosa aí. Mateus é um dos meus livros preferidos do Novo Testamento. Olha só, essa informação eu não sabia, hein? Muito legal poder falar. Vai falar quase o livro todo, então. Vai ter, vai ter bastante coisa, então, para a gente poder conversar. E olha, o livro de Mateus é o livro que inicia o Novo Testamento, né? O livro que faz essa transição de tudo aquilo que tinha sido prometido no Antigo Testamento e agora está sendo cumprido. A gente falou um pouco disso na semana passada. Mas eu quero só fazer aquele merchanzinho, né? Se você tá chegando aqui agora, o primeiro vídeo que você tá vendo, tá meio assim, e aí, o que esses dois aí estão fazendo aqui no sábado de manhã, lançando esse vídeo? Bom, o que acontece é o seguinte, o Ministério de Jovens da IBNU, que nós chamamos de Ministério Integre, todo sábado de manhã, ele lança um vídeo aqui, é um videozinho curto, de meia hora aproximadamente, falando um pouquinho de como foi a leitura bíblica da semana. Porque nós, como IBNU, estamos aí comprometidos em ler a Bíblia toda durante o ano. E olha só, nós estamos aqui em outubro e lendo o Evangelho de Mateus, ou seja, passamos aí o ano, né, essa parte toda de janeiro até agora, falando sobre o Antigo. E se você quer acompanhar com a gente essa leitura, você entra no site da IBNU, www.ibnu.com.br, e lá você vai ter o plano de leitura para você baixar. Baixa o plano de leitura e aí você segue acompanhando com a gente. Mas, se você já fez, e eu espero que sim, você pode participar bastante ativamente com a gente desse nosso vídeo. Lógico, não dá para participar do vídeo em si, já está aqui gravado e disponível, mas você pode colocar aí no comentário o que foi que você achou, como é que foi a sua leitura, como que essa leitura está fazendo bem para você, o que ela está te ensinando ao longo dessa caminhada com a gente. Bom, e a gente começou mostrando como o Mateus ele vai trabalhando com toda essa questão daquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento, né? Poxa vida, Jesus, olha só, ele tinha sido prometido pelos profetas, ele é o cumprimento disso, daquilo, tal, tal, tal. Ele é esse Deus conosco que havia sido falado que estaria com o povo de Israel e que ele é uma promessa daquilo que veio da promessa davídica e da promessa de Abraão de ter e realmente ser uma bênção para todos os povos. E agora a gente chega nesse Jesus já adulto, que já está agora pregando, falando, né, trazendo a justiça do reino. E ele está fazendo um sermão que é bem famoso, chamado Sermão do Monte. Esse capítulo 7 está encerrando essa sequência de estudos, né, de mensagem que o Senhor Jesus falou, começando lá no capítulo 5 com as bem-aventuranças, com a interpretação correta da lei, daquilo que deveria ser a forma como aquelas pessoas deveriam viver. E eu acho muito legal quando a gente chega nesse capítulo 7, que é a nossa introdução, né, ou aquilo que vai ser o nosso texto, porque ele vai falando sobre alguns assuntos bem fortes, né, bem importantes. E um deles é a questão da oração e da persistência da gente orar. Porque parece, para mim, eu não sei, acho que a Jenny talvez tenha outras experiências, mas talvez sejam experiências dentro da mesma percepção, de que há uma certa, vamos dizer assim, uma certa inconsistência na oração às vezes. Talvez não declarada, mas talvez uma certa falta de fé, de confiança de fato, de que Deus é aquele que está segurando e controlando e sendo a bênção da nossa vida. E a gente acaba tentando acertar o prumo da nossa vida de acordo com as nossas próprias forças. E a gente às vezes só vai buscar realmente a direção de Deus para algumas coisas quando parece que é o último recurso, sabe? Quando, tipo, nossa, eu tentei de tudo, falei com todo mundo e tal. E eu acho que Jesus, inclusive, não só ele dá
sabe assim, ele pega na nossa, dá aquela rasteira na gente, assim, porque se você lembrar lá do capítulo 7 de Mateus, ele diz assim, ó, olha assim, ó, se vocês, no versículo 11, tá, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Eu acho isso muito, sabe, assim, essa singularidade da forma como Jesus trabalha. Eu sou pai, né? E eu quero dar. E, inclusive, uma das coisas que a gente sempre ouve de pais é assim: poxa, eu quero dar para o meu filho aquilo melhor do que eu tive quando eu tinha a idade dele. Eu quero que ele tenha mais oportunidades que eu, que ele tenha, enfim, maior possibilidade, né? E Jesus, ele pega e solta essa assim na nossa lata, assim, sabe? Tipo, olha, vocês sabem que vocês são ruins, vocês sabem que o coração de vocês tá cheio de coisas, às vezes, que não é boa, enfim, ah, de coisa que não vale a pena nem a gente mencionar, talvez, aqui. Mas ainda assim, vocês têm esse desejo de amor pelos filhos de vocês, né? Ainda mais o Pai, ainda mais ele que está no céu, que tem acesso a todas essas coisas. Ah, e talvez aqui vale a pena esse adendo da gente pensar, olha só, da gente ter essa nossa conexão com Deus tão firme e forte que possa fazer sentido. Porque qual que é o problema que depois a gente aprende no Novo Testamento sobre esse assunto? É que a gente tendo essa realidade, a gente acaba tendo pedidos que são egoístas e que são totalmente desconectados daquilo que envolve um pensamento correto que Jesus está ensinando para a gente ao longo de todo esse texto, né? Ao longo de todo esse sermão, da gente se conectar com ele, de estar vivendo a vida de acordo com o que lhe agrada e tal. Mas a gente daí pede só aquilo que é, de certa forma, egoísta e malvado. Às vezes pede, inclusive, o mal, né? Ah, eu quero que caia um raio na cabeça de tal pessoa e tal. E aí a gente, olha só, tá vendo? Ele não deu, né? Ele não atendeu o meu pedido, a minha oração. Mas, gente, isso deve dar uma certeza pra gente de que, poxa vida, aquilo que realmente nós temos é um pai de amor, é um pai de cuidado e de graça. E que a gente deve estar com o coração feliz e tranquilo de estar depositado a nossa vida nele. É bacana isso, né? Não é isso, Jenny? Sim, com certeza. Com certeza, um pouquinho mais à frente, no 9, né? Uhum. 9 e 12. Jesus, porém, ouvindo isso, respondeu: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E depois, e aprendeu o que significa: quero misericórdia e não sacrifícios, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Eu gosto muito desse versículo, dessa parte também, né? Porque também tem relação que você fala, né, Gil, além de dar dependência em Deus, é daquele, literalmente, relacionamento genuíno, né? Sim. Na oração, a gente, óbvio, não tem que ser aquela oração egoísta, Jesus, faça justiça, eu tô sofrendo, fulaninho, né, me xingou, não gosta de mim, enfim. Essa dependência mesmo que a gente tem que ter e saber que realmente a gente é pecador, né? E Jesus veio curar isso. Eu vim para justos, né? Eu vim para pecadores, não para os justos. Exatamente. E olha, isso que você mencionou é bem legal, porque a gente percebe que logo depois que Jesus sai daquele sermão grandão, há uma ascensão, assim, vamos dizer, né? A gente pode dizer, há um crescimento dessa percepção de Jesus como esse Messias que havia sido prometido. No capítulo 8, ele realiza grandes milagres, né? 3 curas grandiosas. Ele, inclusive, também mostra 3 demonstrações de poder maravilhoso. Ele acalma a tempestade, ele faz um monte de coisa. E nesse capítulo 9, começa a crescer uma outra coisa que daí está conectada exatamente com isso que você falou. Começa a crescer uma rejeição, ao mesmo tempo que é uma ascensão da demonstração de que ele realmente era o Messias, né, de que ele realmente era aquele que havia sido prometido. Há também um crescimento dessa rejeição que vai tomando, vamos dizer assim, uma escalada, e nos capítulos 11 e 12 ela vai chegar no seu ápice.
ela vai chegar assim no ponto alto dessa rejeição, quando Jesus vai fazer o bem, né? Jesus vai libertar uma pessoa que estava ali numa situação extremamente delicada e complicada de vida. Ele tinha ali um espírito mau, e aí as pessoas que estão ao seu redor viram para ele e dizem: olha só, tá vendo? Esse aí, ele só faz isso porque ele tem o poder aí, eu tenho a autoridade dele, na verdade, é uma autoridade demoníaca, né? É uma autoridade que vem do mal. E, gente, eu acho isso muito interessante da gente pensar. Eu queria que você, agora que está assistindo o vídeo com a gente aqui, que está acompanhando o nosso bate-papo, parasse para avaliar ao longo dessa sua semana. Não quero nem falar ao longo da sua vida, mas ao longo dessa semana que você passou. Quantas demonstrações de poder, de autoridade, de graça e de virtude Deus colocou diante de você? De repente, de livramento, que você pode falar: poxa vida, essa semana, caramba, aconteceu tal coisa e que livramento que Deus me deu. De repente, de cura, de demonstração de afeto e de amor que veio, talvez até por alguém, né, que se chegou perto de você, demonstrando amor, demonstrando carinho, demonstrando se importar com a sua vida. E quanto disso, sabe, dessas coisas boas que aconteceram com você ao longo dessa semana, você realmente encaixou com a graça e a bondade de Deus sobre a sua vida, e foi grato a Ele? Ou simplesmente achou que isso fazia parte do curso natural de todas as coisas, que essas coisas não estão conectadas com essa graça de Deus que está sobre você? Porque talvez, às vezes, você pode até falar assim: não, eu nunca cheguei para Deus e falei: ó, tá vendo, todas as coisas boas que acontecem aqui é pela autoridade, né, do coisa ruim, alguma coisa assim. Mas a falta de compreensão dessa ação sobrenatural de Deus na sua vida, desse amor zeloso de Deus por você, poxa vida, pode demonstrar essa falta de percepção da realidade que a gente pode estar vivendo, sabe? Aquelas pessoas estavam isso. Poxa, ver Jesus acalmando tempestade, expulsando demônios, curando pessoas, fazendo coisas maravilhosas. E ainda assim olham para tudo isso e falam assim: esse cara aí tem pacto com coisa ruim, né? Cara, isso é muito forte. Como se há um certo incômodo, né, dos fariseus propriamente dito, com o bem sendo feito, né? Para essa percepção assim: não, ele tem um poder para fazer, eu não tenho, eu não estou gostando disso, né? E hoje também acontece isso, né? A gente quer estar à frente, né? Quer ser o protagonista de desenvolver tal coisa, e não é. E Deus pode fazer o bem de qualquer forma, e usando alguém que a gente menos espera, né? Isso é muito comum. Exato, exatamente. E nesse sentido todo, como a Jenny acabou de colocar, eu gosto do finalzinho ali do capítulo 12, porque Jesus fala sobre o servo escolhido. É uma profecia, né, dita por Isaías, que provavelmente você conhece, se você está acompanhando a leitura com a gente desde o Antigo Testamento, passou pelo texto de Isaías, onde mais uma vez Jesus mostra que aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento pelos profetas agora estava se cumprindo nele. Mas eu acho legal que no meio dessas controvérsias todas, sabe, de gente literalmente rejeitando ele, fazendo até mesmo uma oposição a Jesus, ele se foca naquilo que é objetivo e que faz parte da percepção correta de estar no reino de Deus. E sabe o que isso é? Fazer o bem às pessoas, amar as pessoas. Jesus estava fazendo isso. Jesus estava curando pessoas, Jesus estava falando sobre o reino, Jesus estava libertando pessoas, Jesus estava dando de alimento para as pessoas, Jesus estava literalmente demonstrando esse amor divino, o amor verdadeiro do reino para aquelas pessoas que estavam ali. E eu acho que isso é um chamado muito forte para a gente, né? Eu acho que, olha só como Jesus vai citar o texto de Isaías, ele vai dizer assim: eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem tenho prazer. Porém nele
porém sobre ele o meu espírito, e olha só, e ele anunciará justiça às nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve à vitória a justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Então Jesus foca naquilo que é a missão do reino. E eu acho que eu quero, nesse sentido, convidar você e convidar eu também, Jenny, a gente, de repente, focar naquilo que é o certo, porque, sabe, as oposições, as dificuldades da vida e as coisas que vão acontecendo, talvez possam, em certos momentos, tirar o nosso olhar daquilo que a gente deve estar fitado, né? Focado. De que nós estamos aqui para ser bênção para as pessoas. Jesus veio aqui para dar a sua vida, veio aqui para aqueles que estavam doentes, para aqueles que não são aqueles que se acham sãos, mas realmente para os pecadores. E ele veio com um discurso de amor. Ele veio com um discurso de que, olha, o reino chegou, né? Mude a sua vida, mude a sua forma de pensar. Procure lutar contra esse mal que está dentro de você através do Espírito. E ele mesmo coloca isso, olha, é através desse Espírito de Deus que a justiça vai ser anunciada. É através dela que as nações vão receber essa mensagem de esperança. E enquanto as coisas estão meio difíceis e complicadas ao longo do nosso tempo, é gostoso a gente pensar que eu e você somos agentes da proclamação dessa esperança. E aí a gente vira para o capítulo 13, e o capítulo 13 fala sobre isso. Rapidinho, antes de você ir para o 13, uma coisa que chamou muita atenção para mim foi o finalzinho do 12, né? Ok. No 36, digo-vos que no dia do juízo, os homens terão de prestar conta de toda palavra inútil que proferirem, porque pelas suas palavras serás absolvido, e pelas tuas palavras serás condenado. É isso que você estava falando, né? Que ele não gritará, que ele terá paciência com os povos. E a gente se preocupa muito com as nossas ações, né? Aquilo de, vamos dizer assim, uma máscara, sei lá. Aquilo que a pessoa tem que ver o que eu estou fazendo de bom modo. E a gente também não se preocupa com as nossas palavras, né? Da mesma forma que está falando aqui. Porque é aquilo, as palavras é o que vem do coração, né? Então, quando a gente realmente está disposto em fazer o bem, quando a gente não... se coloca em serviço mesmo, né? Para o outro, a gente fala com mansidão, a gente sabe escutar. E isso é uma coisa que tem que ser trabalhado assim na gente, né? E a gente pensando nisso, né, Jenny, lembrada do contexto onde está inserido esse texto do capítulo 12, que é quando as pessoas estão rejeitando Jesus, inclusive falando que ele está fazendo as coisas pelo espírito dos demônios, né, do principal, do líder dos demônios. E aí ele fala, cara, olha só, presta atenção nisso aí, pelo aquilo que você fala, você vai receber aí o julgamento, né, você vai receber o juízo. Né? Essas palavras que saem da boca, não nesse sentido, poxa, olha só, hoje eu falei mal sei lá, eu tirei sarro do time de futebol do meu amigo, então eu vou receber condenação por causa disso. Mas todo o contexto que ele está falando ali é exatamente isso, de pessoas que estão olhando para a atitude de Jesus de fazer o bem, de ser uma bênção, de trazer a justiça e o bem para as pessoas, e estão olhando e falando, olha só, isso aqui que ele está fazendo é pelo espírito mal, né? E ele é mal por causa disso. E Jesus vai realmente dar esse discurso bem pesado, colocando isso, né? E aí a gente entra nesse capítulo que a Jenny mencionou, que é o capítulo 13, que vai falar sobre o reino. Ele vai inserir a gente no reino. Ele vai falar sobre a nossa caminhada no reino. E ele vai falar, por exemplo, uma das parábolas que talvez acho que a gente mais conhece, né? Que é a famosa parábola do semeador, por exemplo. Dessa a visão de compartilhar dessa mensagem. O que deve estar na nossa boca? O que deve estar na nossa boca é o plantar o semente do reino em todo lugar que a gente tiver. É falar que, olha só, independente, nossa, mas eu vou jogar aqui a semente, né, que é a palavra, e ela vai cair num lugar que os passarinhos vão comer. Não, esse solo aqui é pedregoso. Não é a nossa responsabilidade definir qual é o terreno que a semente vai cair. A gente tem que jogar a semente.
deixar a semente cair e deixar que Deus vá fazendo a sua obra, que a palavra de Deus mesmo possa germinar nos corações, né? Então eu acho bem legal isso aí, ele começa mostrando isso, porque ele termina falando sobre essa questão da nossa fala inútil, e agora ele fala, poxa, vamos compartilhar a palavra, né? E uma das coisas interessantes de tudo isso é exatamente que os discípulos ficam em dúvida, né, sobre o que era essa tal dessa parábola, né? O que acontece? Jesus faz uma explicação. É difícil a gente ver uma parábola onde Jesus conta e depois ele explica o que foi que ele contou, né? O que foi que ele explicou. Mas essa ele faz isso. E ele vai dar exatamente essa coisa. Olha só, versículo 19. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado no terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Ele permanece por pouco tempo. De certa forma, a gente pode reavaliar a nossa vida em relação a se nós somos pessoas que a semente tem germinado, se nós estamos nesse processo de realmente sair para semear e plantar a semente do reino em todo lugar. Mas aí ele vai falar sobre o joio, ele vai falar sobre o grão de mostarda, sobre o fermento. Todas são parábolas indicando como o crescimento do reino vai acontecer. E, gente, não dá para segurar aquilo que é divino, não dá para segurar aquilo que é da vontade de Deus. Afinal, Deus ele vai fazer prosperar e caminhar o seu reino. E quando a gente vê, por exemplo, como algumas parábolas, como por exemplo a do tesouro escondido, da pérola de grande valor, a gente, eu não sei você, mas eu paro para pensar sobre isso, né? Porque ele vai dizer, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, certo homem tendo encontrado, escondeu de novo, e então cheio de alegria foi, vendeu tudo que tinha, comprou aquele campo. Ou seja, a gente investe naquilo que a gente acredita, porque a gente viu algo de grande valor. E o reino de Deus deveria ser exatamente isso pra gente, né? Algo que a gente viu, que é de grande valor, e a gente então vai deixar todas as outras coisas, vai não dar a importância para aquilo, porque a gente está adquirindo, a gente está recebendo algo que é realmente de grande valor e que é o que é mais, vamos dizer assim, mais importante para a nossa vida. E é assim que a gente consegue avaliar também, né? Se a gente realmente está ali dentro dos propósitos, como a parábola lá do jovem rico, né? Que Jesus falou para ele vender tudo se ele quisesse ser perfeito, e ele ficou triste. E, enfim, o coração dele não estava centrado naquilo, né? E é legal ler essa parábola também, porque ele que pergunta para Jesus, né? Não, mas eu já faço isso. Não, mas eu já amo o próximo. Não, mas e agora? E agora? Ele estava com sede demais, né? Não foi Jesus que falou, não, você tem que fazer isso. Ele que perguntou. Ele que não estava sentindo uma completude ali na própria... no próprio relacionamento dele, né? E Jesus falou, então faça isso. E aí ele ficou triste. E, enfim, não quis completar aquele vazio que Jesus estipulou para ele, né? É verdade. E olha, os capítulos 14 até o capítulo 17, eles vão demonstrar a rejeição agora do povo a partir daquela oposição que começou nos capítulos 11 e 12, tá? E essa, para mim, assim, o ponto forte dessa rejeição vai ser o capítulo 15, onde Jesus vai fazer novamente uma profecia de Isaías, vai trazer uma profecia de Isaías, mostrando que ao longo de toda a história, a rejeição ao plano do reino de Deus sempre foi grande. Ele vai dizer assim, ó, este povo me honra com os lábios, é o versículo 8 do capítulo 15, tá? Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E se você lembrar, nós começamos o nosso vídeo de hoje falando sobre o Sermão do Monte, onde Jesus ficou falando o tempo inteiro, olha só, vocês ouviram o que foi dito, eu, porém, vos digo, de tomar cuidado para que a nossa vida
não acabe sendo uma rejeição de Deus, né? A rejeição ao plano e ao reino de Deus, porque a gente se apegou ao quê? Se apegou a uma adoração vazia. Não é que a gente, eu não acredito em Deus, eu agora não quero mais saber de nada, mas que a gente acaba entrando numa vibe de simplesmente estar fazendo a coisa no automático. Sabe, a gente não tá mais com o coração. E ele fala isso, o seu coração tá longe de mim. Tá bom, o que eu preciso fazer porque eu quero ser abençoado? Eu preciso então, sei lá, dar o dízimo. Eu vou lá e dou o dízimo, falando aqui, ó, eu dei o dízimo, agora eu quero aqui a minha bênção, né? Eu fui, nossa, de domingo de manhã eu acordei para ir lá na igreja, então é óbvio que agora Deus tem que me abençoar. E, gente, tá por fora esse tipo de pensamento, né? Porque é gente que não tá indo buscar a Deus por amor, por reconhecer, por estar com a vida dedicada ao reino. Tá indo simplesmente por um pensamento egoísta e totalmente desconectado da verdade. A nossa vida deve ser vivida para o reino e para o bem do próximo, para ser uma grande bênção para as outras pessoas. E a gente, então, não pode se desconectar dessa grande verdade, senão a gente acaba caminhando por um caminho bem, bem tortuoso. E a coisa vai caminhando nesse sentido, dessa rejeição que fica tão assim grotesca, né, tão forte, mas no capítulo 19 até o capítulo 22, a gente vê que parece que tem uma certa mudança. Não uma mudança talvez total, real, ou assim, vamos dizer assim, total forte, mas a Jenny, por exemplo, citou o jovem rico, que está lá no capítulo 19, né? E esse jovem rico, ele busca e ele fala, bom mestre, né? Então parece que algumas pessoas estão olhando para Jesus e falando, olha, o Senhor é o mestre, o Senhor é bom, o Senhor é o Messias, o Senhor é isso. E o que eu preciso fazer, então, para participar do reino, para estar no reino? Mas essas pessoas não estavam, como a gente falou, com o coração conectado com Deus. Elas só queriam coisas para si mesmo. A gente vê, por exemplo, aquele pedido da mãe lá no capítulo 20, né? A mãe dos filhos de Zebedeu ali falando, olha, os meus filhos podem sentar um à direita, outro à esquerda. Então parece que assim, não, eu reconheço que você é o rei, é o Messias, então eu quero coisas pessoais para mim. Sabe aquela pessoa que não, a Jenny tem uma casa com piscina, então eu quero ser amigo dela. Não tá por amor, sabe? Não tá com o coração. Não, olha, eu quero. A Jenny é uma pessoa super legal, eu vou amar a Jenny por quem a Jenny é. É só por interesse. Ela tá próximo de um poder, né? De um status. É basicamente a mesma coisa. Exato. E no capítulo 20, a gente vai ter o quê? Aquela famosa entrada triunfal, de pessoas que estão ali naquele afã de, nossa, chegou agora aquele que vai fazer o quê? Que vai libertar a gente, que vai tirar a gente da opressão romana, que a gente vai agora, né? Vem comigo que tu brilha, então eu vou contigo, né? Eu vou contigo, Jesus. Eu vou lá, eu faço, eu coloco lá os ramos de palmeira e tal, aquela coisa toda. Só que logo depois está rejeitando Jesus, está negando Jesus, está desconectado com essa realidade. Então, pessoal, a gente vê que Mateus vai caminhando, sabe, num pensamento, caminhando num argumento, caminhando numa forma de ver e de enxergar as coisas que é bem objetiva. E que a gente precisa tomar cuidado para não acabar caindo nisso, sabe? De se aproximar de Jesus simplesmente porque ele vai resolver todos os meus problemas. Agora eu vou ser rico, agora eu vou ter um carro, agora eu vou ter casa, agora eu vou ter a casa com piscina, e não estar conectado de forma com o coração. Aceitar Jesus como rei não é simplesmente aceitar aquele que vai me libertar do poderio romano, mas é aceitar o rei que vem para libertar a mim mesmo do meu coração, que é pecador, que é enganoso, que me leva ao mal, que tá cheio de injustiça, e que vai curar a minha vida desse pecado, que vai tirar de mim essa condenação eterna. Isso sim, agora vai ser aceitar Jesus. E é isso que ele vai mostrar. Porque logo depois, o que ele vai fazer? Ele vai morrer por nós e ressuscitar.
né? Então a gente vai caminhar com isso. Ainda não é exatamente o nosso texto, porque a gente vai finalizar no capítulo 26, né? Mas a gente vai perceber que Jesus, inclusive, tem toda a questão, porque ele faz um grande discurso, né, sobre ele como rei daquele que vem, inclusive, para depois trazer a libertação total. E a gente, então, pode estar firme e firmado nele sobre isso. E aí, Jenny? Algum texto aqui? A gente já chegou aqui em 30 minutos de bate-papo, né? A coisa vai fluindo, né? E a coisa vai ficando grande. Matheus, é muita coisa, né? Mas isso que você falou, eu lembro uma vez que teve uma entrevista com um teólogo, e aí perguntaram para ele, eu não vou lembrar o nome dele, e aí perguntaram para ele, qual que é o problema do mal do mundo, né? E aí ele falou, o problema do mal do mundo sou eu mesmo, né? É aquilo de você reconhecer, não no outro, né? Lá no comecinho de Mateus, não vou lembrar agora, mas ele fala, primeiro tire a trave do seu olho, para depois olhar o cisco do seu irmão. Então, é realmente a gente se avaliar os nossos erros, nossas atitudes, as nossas emoções, tudo aquilo que envolve, né, o bem mesmo. E é difícil, tem que ter sempre essa avaliação mesmo. É isso aí. E, pessoal, eu quero convidar você de repente, se você está aqui nesse vídeo e não reconheceu Jesus ainda como esse rei que veio para você. Ele veio, ele sofreu por amor, ele deu a vida, não para que você simplesmente, agora eu quero me aproximar de alguém que pode me dar alguma riqueza, algum favor que o meu coração deseja, simplesmente. Mas alguém que veio, como a Jenny colocou muito bem há um pouquinho antes, ele veio para aqueles que se reconhecem como pecadores. Ele não veio para aqueles que se acham sãos. Ele veio para aqueles que estão reconhecendo que, poxa, tem coisa realmente errada e eu preciso resolver isso. Só que eu já tentei de todas as formas e não dá. Eu preciso de Jesus. E aí, entrega a sua vida para ele. Faz uma oração aí onde você está agora, falando, Senhor, eu reconheço que eu tô fora do reino. Até mesmo quando eu te busco com um coração desconectado de ti de verdade, sabe? Eu tô buscando só meus próprios interesses e não o interesse do reino. Não em ser uma bênção para as outras pessoas. Coloca isso diante dele. E busque então a ele de todo o seu coração. E a gente vai encerrando por aqui, pessoal. Quero convidar você a assistir os outros vídeos, se você ainda não assistiu, se você de repente também não ainda se inscreveu no canal, se inscreve aí, né? A gente tem vídeo todo dia aqui no canal da IBNU, vídeos falando sobre a palavra de Deus, vídeos buscando colocar você aí numa forma de pensar naquilo que é o certo e naquilo que envolve o reino de fato. E se você mora aqui em São Paulo, vem aí amanhã. Às 9h30 da manhã nós temos o culto, depois às 11h15 a celebração. Lá você vai encontrar com a gente vai poder dar um abraço, conversar sobre a leitura. E se você não está em São Paulo, você pode amanhã, às 9 da manhã, também ver a nossa celebração que acontece aqui no canal da IBNU. Jenny, obrigado pelo bate-papo. Um grande abraço. Imagina. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.